Vamos lá, vamos iniciar aqui mais um módulo do nosso treinamento de matemática financeira. Agora nós vamos falar do nosso juros simples, também conhecido como capitalização simples. Vamos ver esse conceito, o que é juros simples, o que é capitalização simples e, claro, vamos praticar através de muitos e muitos exercícios. Então, vem comigo, vamos embora. Vamos lá. Cadê? Vamos lá. Ó, definição. Juros simples são calculados sempre sobre o capital inicial. Então, ó, calculados sempre sobre o capital inicial, sem incorporar à sua base de cálculo os juros auferidos nos períodos anteriores. O que isso significa? Que aqui eu não tenho aqueles juros sobre juros, tá bom? Isso só vai acontecer nos juros compostos, que é tema de uma outra aula nossa. Bom, aqui eu sempre tenho os juros calculados sobre o capital inicial, tá bom? Ou seja, o valor do juro, que é sinônimo de rendimento, a cada período é constante. Vou pegar até um marca-texto aqui, ó. Um marca-texto. Opa. Ó, o valor dos juros a cada período, ele é constante. Então, ó, juro constante. Podemos afirmar que os juros não são capitalizados. O que isso acontece? O que eu estou dizendo aqui? Que não acontece a incidência dos juros incorporar o capital para que seja calculado de novo os juros em cima desse novo capital. Isso não acontece. O valor do capital é sempre o mesmo. Então, os juros que vai incidir ali, o valor que vai dar vai ser sempre constante. Então, se no primeiro mês tive R$50 de juros, em todos os meses eu vou ter R$50. Se em um ano eu tive R$200 de juros, em todos os anos eu vou ter R$200. Ele é constante, ele não é acumulativo, ele não é juros sobre juros, tá bom? E essa é a diferença entre ele e os juros compostos. Para calcular o juro a cada período, basta incidir o percentual sempre sobre o capital inicial. Então, imagina assim, eu tenho um capital de R$6.000 e uma taxa de juros de 3% ao mês. Então, para você calcular os juros, é só você pegar o capital e em cima desse capital você colocar a taxa de juros. Então, 3% em cima de 6.000, isso dá R$180, tá bom? 3%, 3 sobre 100. Então, quando eu pego 6.000 e multiplico por 3 sobre 100, corta 2 zeros, 60 vezes 3, isso dá 180, tá bom? Então, eu tenho aqui R$180 de juros todos os meses, porque é 3% ao mês. Então, todos os meses eu vou ter R$180. Então, no primeiro mês, 180. No segundo, 180. No terceiro, 180. No quarto, 180. E assim por diante. Sempre. Não é acumulativo, tá bom? Isso significa, ó, tá escrito aqui, que todos os meses o meu capital irá render R$180. Tá bom? Então, primeiro mês, quanto ele rendeu? 180. Ah, Felipe, então eu tenho no banco lá R$6.000 mais 180 que eu ganhei. Então, isso vai dar 6.180. Sim. E no segundo mês? Você vai ter esse 3% em cima do 6.180? Não. Isso só acontece nos juros compostos. Nos juros simples, no segundo mês, você vai ter 180 de novo. É constante. Então, você vai ter os 6.180 que você tinha no primeiro mês e vai render mais 180. E assim por diante, tá bom? Esse é o conceito de juros simples. O valor dos juros a cada período é sempre constante, fixo, sempre o mesmo, tá bom? Vamos considerar que esse capital fique aplicado durante 8 meses, tá bom? Só um exemplo. Como o rendimento a cada período, que no caso ali é mês, é constante, basta multiplicar 8 que encontramos, basta multiplicar por 8, né? Basta multiplicar por 8 que encontramos o juro de todo o período. Então, aqui, eu tinha 6.000, 3% ao mês. Quando eu fiz 6.000 vezes 3%, eu achei 180
a cada mês. Se eu quero saber os juros total ao longo de 8 meses, se eu tenho 180 todos os meses, ao longo de 8 meses, é só multiplicar por 8. 180 vezes 8, 1.440. Tá bom? Então, os juros ao todo, o rendimento total ao longo desses 8 meses foi 1.440. Logo, podemos deduzir a fórmula. O que nós fizemos aqui? Pegamos os 6.000 e multiplicamos por 3%. A gente achou que acontece em um período. Para achar ao longo de 8 meses, eu multipliquei por 8. Tá bom? Então, ó, os juros, ele vai ser o 6.000 é o capital, o 3% é a taxa e o 8 é o tempo. Eu multipliquei por 8 porque foi o exemplo. Mas se fosse 10, ia multiplicar por 10. Se fosse 60 meses, ia multiplicar por 60. Com isso, a gente chega na fórmula de juros simples, que os juros, ele é o nosso CIT. Os juros é capital vezes taxa vezes tempo. Então, juros simples, como é que a gente calcula? É o CIT. Capital vezes taxa vezes tempo. Tudo bem? Então, isso aqui é importante porque essa acaba sendo a principal fórmula de juros simples, tá bom? Agora, quanto teríamos ao todo depois desses 8 meses? Eu tive um capital de 6.000 e um juros de quanto? 1.440. Quem é o meu montante? Quem é o total que eu tenho? Quem é o valor de resgate, o valor futuro? Lembra desses sinônimos que nós vimos no módulo de introdução à matemática financeira? Então, aqui, ó, o meu montante, ele vai ser os 6.000 que eu apliquei, mais o 1.440 que eu obtive de juros. Então, eu vou ter um total de 7.440. Como é que eu descobri esse montante? Eu peguei o capital e eu acrescentei os juros. Essa formulinha aqui, nós tínhamos visto aí no módulo anterior, que o montante ele é capital mais juros. Lembra disso? Mas a gente só está aqui relembrando. Bom, eu sei que montante é capital mais juros. E eu também já vi no slide anterior que os juros é capital vezes taxa vezes tempo. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma substituição. Aqui, o que eu vou te apresentar agora não é uma terceira fórmula, é apenas uma aplicação de uma fórmula dentro da outra. Então, montante é capital mais juros. Só que juros é o nosso CIT, que nós tínhamos visto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar os juros e vou colocar o CIT aqui dentro. Então, vai ficar montante é capital mais o CIT, tá? Organizando isso aqui, a gente aprende lá em matemática básica a parte de fatoração, que no caso aqui é colocar em evidência. Como eu tenho o C aqui e o C aqui, a gente organiza isso colocando em evidência. Aí fica assim, ó. O montante, ele é o capital que multiplica 1 mais IT. Por que ficou assim? Porque se você faz aquela distributiva, ó, o montante ele vai ser C vezes 1, C, mais C vezes IT é C e T. É o CIT, exatamente o que estava aqui, tá bom? Eu só coloquei assim porque você vai encontrar isso aqui em livros e apostilas, tá bom? E muitas das vezes essa fórmula ajuda a gente em alguns exercícios. Então, repara que essa aqui não é uma terceira fórmula, foi apenas uma aplicação de uma fórmula dentro da outra, tá bom? Agora, olha que interessante aqui que eu quero te mostrar. Presta muita atenção. Quem é esse 1 mais IT que está aparecendo aqui, ó? Esse 1 mais I aqui, nós vimos que é aquele fator de acréscimo. Lembra? Olha aquele fator de acréscimo aparecendo aqui. E lembra que aquele fator de acréscimo, ele é multiplicativo? Olha a multiplicação aí, tá bom? Então, ó, olha como as coisas começam a fazer sentido em relação ao que nós estudamos no módulo anterior. Então, imagina o seguinte contexto. Olha só, eu tenho um capital de 2.000. Eu estou pegando um exemplo, tá bom? É só um exemplo. Um capital de 2.000.
a uma taxa de, vamos colocar, 5% ao mês. Aí a questão pede para a gente qual o montante dessa aplicação se esse dinheiro ficar aplicado durante 6 meses. Se ele ficar aplicado durante 6 meses. Aí eu quero que você pense assim, ó. Pensa aqui comigo. Bom, o meu montante, olha a fórmula, ele é o capital. Quem é o capital aqui, ó? O capital está aqui, é o 2.000. Então, é o 2.000 vezes 1 mais a taxa. Quem é a taxa? 5%. Só que 5% a gente sabe que é 0,05 vezes o tempo. Quem é o tempo? Está aqui, 6 meses. Então, o meu montante ele vai ser 2.000 vezes 1 mais 0,05 vezes 6. Pensa assim, 0,05 é a mesma coisa que 5 centavos. Vezes 6, você concorda que dá 30 centavos? Então, isso é 0,30. Ou, se você preferir, 0,3, tá bom? O montante vai ser 2.000 vezes 1,3. E eu quero parar aqui, tá? Por que eu quero parar aqui? Presta muita atenção. Nos juros simples, eu estou falando de juros simples, tá bom? Juros compostos não, mas nos juros simples. Quando eu tenho 5% ao mês, como o valor dos juros a cada período, ele é igual, tá? O valor dos juros a cada período ele é igual. Então, 5% ao mês, em 6 meses, ó, em 6 meses, eu vou ter 30%. 30% em 6 meses. Percebeu? Isso vai me dar um total de 30%. Essa continha eu não posso fazer nos juros compostos, porque ela é acumulativa lá nos juros compostos. Eu estou falando de juros simples. Então, esse 5% em 6 meses gera um total de 30%. Eu vou ser chato e repetitivo, mas é importante. O que eu estou fazendo aqui só serve para os juros simples, porque nos juros compostos é acumulativo, tá bom? Então, 5% em 6 meses gera 30% nos juros simples. Qual é o fator de aumento, o fator de acréscimo para 30%, que nós vimos no módulo anterior? O fator de acréscimo não é 1 mais I? Esse I% aqui ao todo é 30%. Então, ó, 1 mais 30%. E quem é 30%? 0,30. 1 mais 0,30 fica 1,30, que é exatamente esse 1,3 aqui, ó. Olha como as coisas se encaixam. Então, esse 1 mais it aqui, ele nada mais é do que aquele fator de acréscimo que nós conversamos no módulo de introdução à matemática financeira. Então, para você achar um montante, é só você pegar o capital, que no meu exemplo aqui foi 2.000, e multiplicar pelo aquele fator. Mas, Felipe, a taxa não era 5%? Sim, era 5% em um mês. Só que a questão disso é que são 6 meses. Por isso que eu tive que multiplicar por 6. Por isso que deu 30%. Aí ficou 1,30 ou 1,3, que é a mesma coisa. Tá bom? Então, olha como tudo se encaixa e por isso a gente fez questão de explicar esse passo a passo do fator de acréscimo lá no módulo de introdução à matemática financeira. Então, aqui ficou 2.000 vezes 1,3. Você vai ter um montante de 2.000 vezes 1,3, vai dar ali 26, fica 2.600. Esse é o montante, tá bom? Desse meu exemplo. É claro que você poderia fazer assim também, ó. Deixa eu apagar, porque isso aqui tá uma bagunça, né? Deixa eu apagar aqui. Como é que você poderia chegar também nesse... Vou botar aqui, ó, 2.600.
como é que você poderia chegar nesse 2.600 aqui? Vou apagar. Uma outra maneira de você fazer. Ó, uma outra maneira de você fazer era assim. Quem é o meu capital? 2.000. A minha taxa, 5%. O meu tempo, 6 meses. Você viu que os juros é o CIT. Então, os juros é o CIT. Então, os juros vai ser capital 2.000 vezes. Quem é a minha taxa? 5%. 5 por 100. Ou, se você quiser, você bota 0,05. Essa formulinha do CIT é a única fórmula que eu aconselho você trabalhar com fração. Todas as outras, é melhor você trabalhar o percentual em número decimal. Lembra que eu falei que a taxa você sempre vai ter que colocar nas fórmulas ou em fração ou em número decimal? Então, na grande maioria das vezes, a gente vai preferir botar em número decimal. Para fugir de MMC, para ser mais fácil, é melhor colocar em decimal. Mas essa aqui, você colocar em fração muitas das vezes ajuda. Mas se você quer colocar também em número decimal, tá tudo bem também, tá bom? Então, vezes, quem é o tempo? 6. Ó, 2 zeros aqui em cima, corta com 2 zeros lá embaixo. Então, os juros ficou 20 vezes 5, 100 vezes 6, 600. Então, o rendimento foi de 600. O juro foi de 600. Só que o montante é capital mais juros. Então, o montante é 2.000 de capital, no meu exemplo aqui, mais os 600 dos juros. 2.600. Aqui, ó, a gente já tinha achado. Olha como tem várias alternativas, várias opções para você achar um montante nesse exemplo que eu criei aqui. Tudo bem? Beleza. Então, Felipe, com essas fórmulas que você me apresentou aqui, eu resolvo qualquer questão de juros simples? Sim, resolve qualquer questão de juros simples. E quais são as fórmulas que você precisa? Essas aqui. Os juros, ele é capital vezes taxa vezes tempo. Essa aqui vai ser a que a gente vai usar na maioria das questões de juros simples. Tá? O montante é capital mais juros. Uma observação. Essa fórmula aqui, ela é a única que a gente vai usar tanto para juros simples, JS, quanto para juros compostos. É a única. Essa daqui, essa primeira e essa última, ela é apenas para juros simples. Tá bom? Então, juros é capital vezes taxa vezes tempo. O montante é capital mais os juros, tá? E eu também posso dizer que o montante é o capital que multiplica 1 mais IT. Capital que multiplica 1 mais IT. Esse 1 mais IT aqui é o fator dos juros simples. É o fator de acréscimo dos juros simples. Então, ó, fator de acréscimo do juros simples. Você vai ver que o fator de acréscimo dos juros compostos a gente chama de fator de acumulação. Aí vai ser um pouquinho diferente. Já vou fazer um spoiler. Lá nos juros compostos, esse tempo ele sai daqui e ele vira expoente. 1 mais i elevado a tempo. Vai ser o fator de acréscimo dos juros compostos, que a gente chama de fator de acumulação. Mas isso é papo para um outro módulo, tá bom? Então, nos juros simples, 1 mais IT é o fator de acréscimo dos juros simples. Esse 1 mais i, a gente viu que é o fator de acréscimo. Só que para a gente calcular um montante, a gente precisa saber qual é o tempo dessa aplicação. Então, o fator de acréscimo dos juros simples é aquele 1 mais i, que a gente viu no módulo anterior, só que o i multiplica o t. Por que o i multiplica o t? Para que a gente pegue todo o tempo da aplicação. Por isso fica 1 mais it. Tá bom? Então, o montante é o capital vezes o fator. O montante é o capital vezes o fator. E quem é esse fator nos juros simples? É 1 mais IT. 1 mais I vezes o T. 1 mais a taxa vezes o tempo. Tá? Observação 1. A taxa de juro tem que estar em decimal ou fração. Para esse aqui, eu aconselho você trabalhar em fração.
Muitas das vezes fica mais fácil você trabalhar em fração, tá bom? Mas para todas as outras vai ser mais fácil a gente trabalhar em decimal. Então, na maioria das fórmulas de matemática financeira, essa taxa a gente acaba passando ela para decimal. Eu acho que a única que acaba ajudando um pouco quando trabalha em fração é essa aqui. O restante a gente trabalha tudo em decimal, tá bom? Mas você tem que converter a taxa para decimal ou fração, de preferência fração na maioria delas. Ou, desculpa, de preferência em decimal na maioria delas. Segunda observação, a taxa e o tempo têm que estar na mesma unidade de medida. Então, a taxa, ou ela vai estar, se a taxa está em dia, o tempo está em dia. Se a taxa está em mês, o tempo está em mês. Se a taxa está em ano, o tempo tem que estar em ano, tá? Nos juros simples, se você pega a taxa e converte ela para o tempo, ou se você pega o tempo e converte ela para a taxa, tanto faz. Então aqui você pode fazer a conversão que você achar melhor. Ou você mexe na taxa, ou você mexe no tempo, tá bom? Nos juros compostos, aí vai ser um outro papo. Aí a gente precisa se preocupar com outras coisas. Mas nos juros simples não precisa se preocupar com isso, tá bom? Ou você mexe na taxa e adapta ela ao tempo, ou você pega o tempo e adapta ele à taxa, tá bom? Nos juros simples não tem problema não. Beleza? Show de bola! Atenção! Juros simples ordinários ou comerciais versus juros exatos, tá? Os juros ordinários ou comercial, juros ordinários ou comercial, o ano comercial, utilizam o ano comercial com 360 dias, ou seja, cada mês é considerado com 30 dias. Essa é a regra geral. Eu diria que 99,9% das questões trabalha com essa regra. Olha, o mês tem 30 dias. Não interfere qual é o mês. O mês, ele tem 30 dias. Ele não vai nem falar qual é o mês na questão. Aplicado a 3 meses, a 5 meses, ele vai nem falar que mês é. Você vai considerar ele sempre com 30 dias, tá bom? Se a questão não mencionar nenhum tipo de juros, nenhum tipo de, como é que eu vou dizer, mês, essa é a regra geral. Você vai adotar isso. E 99,9% das questões a gente adota isso aí, tá bom? Então essa é a regra geral. Só que se a questão fala juros exatos, tem que falar essa nomenclatura, juros exatos. Olha o que ele está querendo de você. Ele quer uma exatidão, ele quer uma precisão, algo mais preciso. Então, ele quer que você realmente trabalhe com a quantidade de dias referente àquele mês. Por isso, ele vai ter que dizer qual é o mês da aplicação. Ele vai ter que dizer, especificar para você qual é o mês daquela aplicação para você poder trabalhar com 30, se for mês com 31, se for fevereiro com 28, se for bissexto, fevereiro tem 29, tá? Isso aqui cai muito pouco em prova, mas eu já vi cair em prova para auditor fiscal. Então a gente precisa saber disso. Então, se a questão fala juros exatos, aparece juros exatos. O tempo, ele tem que ser exato. Tem que trabalhar com aquela quantidade de dias referente àquele mês que ele deu na questão. Ele vai ter que dizer qual é o mês para você poder trabalhar ali, ou com 30, ou com 31, ou com 28, ou 29, se for bissexto, fevereiro. Utilizam um calendário civil para identificar a quantidade de dias nos juros exatos. Logo, quando o mês tem 31 dias, devemos considerar essa quantidade, e não 30 dias. Sendo fevereiro, vamos considerar 28, e se for bissexto, 29. É a quantidade de dias exata, por isso juros exatos, tá bom? Então, é a quantidade de dias exata do nosso calendário. Agora, repetindo, isso aqui é muito raro aparecer em prova. A regra geral é essa aqui, que o mês tem 30 dias e ponto. Não depende de qual mês a gente está trabalhando. O mês tem 30 dias e acabou, tá bom? Beleza. Vamos fazer um exercício a respeito disso. Aí a gente pausa esse bloco e no próximo bloco a gente continua fazendo mais exercícios, tá bom? Vamos para esse aqui. Um capital de 15 mil parou. Então, capital, 15 mil. Então, C, 15 mil. Aplicados a 5% ao ano. Então, a taxa
5% ao ano, durante 8 anos. Então, o tempo, ele tem 8 anos. Repara, a taxa está em ano e o tempo está em ano. Então, tá beleza, compatível, show de bola. Qual o juro produzido? Felipe, ele não disse se é juros simples, se é juros compostos. Quando ele não menciona qual o tipo de juros, a gente considera sendo juros simples, tá? Então, a gente vai considerar sendo juros simples. Então, os juros... Felipe, então você está me dizendo que quando a questão não é específica, qual tipo de juros ele está querendo, se é simples ou composto, eu considero simples. Sim, é isso que eu estou te dizendo, tá bom? Então, os juros, eu sei que é o CIT. Então, os juros ficou capital, 15 mil, vezes a taxa, 5%. 5%. Poderia colocar 0,05? Poderia, tá bom? Vezes o tempo, 8 anos. 2 zeros lá em cima, 2 zeros aqui embaixo. Eu posso simplificar. Então, ficou 150 vezes 5 vezes 8. 150 vezes 5 dá 750. Vezes 8 dá 6 mil. Ou então, o que você pode fazer? 5 vezes 8, 40. 40 vezes 150. 4 vezes 15, 60. Com um zero do 40, um zero do 150, vai ficar 60 com mais 2 zeros, que é 6 mil. Tá bom? Então, 6 mil, gabarito B de bola. Ele não perguntou, mas se ele pergunta, quem é o montante? Montante é capital mais juros. Então, o meu montante ele vai ser 15 mil do capital mais 6 mil dos juros. Então, o meu montante ficou 21 mil. Tá bom? Esse é o meu montante. Mas por que você está falando isso, Felipe? Nada, isso aqui é só para poder acrescentar informação, tá bom? Só para aproveitar, porque ele poderia ter pedido isso. Beleza? Mas para a questão a gente já matou ela. Show de bola? Fechado? Ah, Felipe, fechado. Então, esse foi o nosso primeiro bloco dessa parte de juros simples, tá bom? Tem mais outros blocos que é onde a gente vai fazer mais exercícios, a gente tem que praticar, tem que fazer muito exercício, então vai ter mais alguns blocos aí de exercício, mas o que você tem que saber mesmo de teoria de juros simples, você já viu. O que você precisa agora é fazer o quê? Praticar muitos exercícios. Tá bom? Matemática não tem jeito, né? Seja matemática financeira, estatística, raciocínio lógico, tem que fazer muito exercício. Eu ouso até dizer que não só na matemática. Se você é concurseiro, você tem que fazer exercício todo dia de qualquer disciplina que você esteja estudando. Seja direito, seja português, informática, tem que fazer muito exercício, tá bom? Então vai lá, toma uma água, toma um cafezinho, volta que a gente vai continuar o estudo de juros simples.